muito a ver, por exemplo, com a forma com as quais nossos pais nos ensinaram a amar, né? O que os nossos pais nos ensinaram, como é amar e o que significa o amor, e como também nós aprendemos nas tecnologias de gênero, que se chama, que é chamada inclusive por uma autora, Teresa de Lauretis, que ela vai falar que as tecnologias de gênero, elas ensinam, por exemplo, como nós vamos amar as pessoas e como nós vamos nos amar também, que são, por exemplo, os filmes infantis, né, que em algum momento a gente comentou, inclusive, eu acho que a semana passada, que como que os filmes da Disney, por exemplo, nos ensinam a amar. Né, que a princesa vai ser salva, que Sim. ela tá esperando alguém para ressuscitar ela, que ela tá esperando alguém para salvar ela lá de cima da masmorra. Os contos de fadas, de né? fada, né? Que ela sempre tá esperando alguém que vai resgatar ela e que vai completar ela, né? Dessa incompletude. E aí tem muita relação, né? Essa ideia de amor construída ao longo da história, por essas tecnologias de gênero, né, e midiáticas, muito articuladas pelas tecnologias midiáticas, tem a ver com essas ideias construídas ao longo da história do que significa amar, né? Por exemplo, nós temos uma das histórias, eu acho que a mais conhecida é de Romeu e Julieta, né? Que nos ensina que o amor é sofrimento, que o amor, né, as famílias têm que ser inimigas, que o amor tem que ser muito difícil, né, para amar, que o amor é uma coisa difícil, quanto mais difícil, mais amor, né, e essa ideia, ela vem ao longo, né, da história sendo repensada por muitos autores, autoras, inclusive eu fiz algumas anotações, comentei com a Bruna, Sim. que pensando as novas ou outras perspectivas de amor, com a Bell Hooks, né, que ela tem um livro chamado Tudo sobre o Amor, Outras Perspectivas, agora eu não lembro se é outras ou se é novas perspectivas. E aí nesse livro ela traz alguns pensamentos sobre o que seria, né, o que seria o amor e como nós poderíamos amar de fato, né, as pessoas. O que fala esse livro Nós tivemos um probleminha com a live. Caiu? Caiu. Tá. Eu vou comentar aqui, então, algumas coisas que eu anotei, faz tempinho já que eu li esse livro da Bell Hooks, e aí eu lembrei de algumas coisas, busquei na minha memória também, sobre alguns apontamentos que a Bell Hooks faz sobre o que seria amar uma pessoa, né? Sim. Uma das coisas que a Bell Hooks, antes de entrar na Bell Hooks, eu estava pensando também que dentro dessa idealização de construção de amor, né, ao longo da história de que amor é sofrimento, que amor tem que ser difícil, a romantização, né, do sofrimento. Primeiro, sofrimento, eu acho que a receita perfeita para a relação não dar certa, né, ou seja, para não se construir um amor verdadeiro, ou não sei se essa palavra verdadeira é muito boa também, mas enfim, para se construir um amor com a outra pessoa, uma ou mais pessoas, a receita perfeita é igualar amor a dor, a sofrimento, né? Então, se tu acha que quanto mais tu tá sofrendo, ou quanto mais doloroso mais amor, essa é a receita, pra mim, do insucesso de qualquer relação. Sim. Seja amorosa, seja sexual, seja afetiva de amizade, seja qualquer relação que, a partir do momento que tu iguala aquela relação que tu pretende, né, construir, porque o amor, ele não é dado, tu não chega e ama a pessoa, né, isso é outra coisa, é paixão, né, afeto, tu inclusive encontrar... eu quero falar sobre isso, porque a gente confunde amor com paixão, muito. E sob a ótica da neurociência são completamente opostos, num sentido de cada um tem um mecanismo de atuação e de duração, então isso é o mais interessante. Mas isso que tu falaste, realmente colocar o amor como igualar ao sofrimento, tu coloca a pessoa na linha de tiro, aquele relacionamento vai se tornando cada vez mais desgastado, desgastante, pesado, né? Torna então um peso, tu carrega um fardo pra dentro da tua relação. Exatamente, pra quem, né, faz processos terapêuticos, quem faz terapia, né? Sim. Sabe que quando tu se relaciona só com a dor na outra relação, na verdade tu tá se relacionando com seus sintomas que não são tratados, né? Então, eu acho que aprender a amar uma pessoa tem muito disso, da gente olhar pra nós, saber quais são as nossas dores e saber o que a gente não quer projetar na outra pessoa, né? Eu costumo pensar também
na pessoa e na relação. Eu costumo pensar também que o que eu penso assim sobre o amor é que a gente começa a amar outra pessoa quando a gente desfaz a projeção que nós fizemos dela, ou seja, quando a gente para de amar nós mesmos na outra pessoa. Isso que eu quero dizer. Quando a gente começa a parar de amar nós mesmos na outra pessoa e começa a amar ela mesma. Sendo ela mesma, Sendo ela mesma. Porque o que acontece? Quando a gente, né, aí agora aqui falando especificamente de amor romântico, né, de amor afetivo, sexual, romântico. Sim. Quando nós conhecemos uma pessoa, né, a gente se apaixona por ela, a gente não ama de cara, porque o amor, essa é uma das coisas que a gente tem que desfazer completamente, que o amor, ele não é dado, ele não é, tu olha para uma pessoa, tu pode ter química com ela, tu pode encontrar, né, conexão mental, conexão espiritual, conexão sexual, mas amar aquela pessoa é com o tempo que tu vai, né, é um processo, né? É construção, não tem outra coisa, a não ser esse processo de construção que tu precisa respeitar. Inclusive, é uma das coisas que a Bell Hooks fala, que o amor é um investimento de tempo e de comprometimento, né? Exato. Esse é um dos critérios, assim, para amar uma pessoa, de acordo com a Bell Hooks, que é amor, de fato, fora esse que a gente já, né, aprendeu a conhecer, que a gente não aprendeu a amar, a gente aprendeu a conhecer o amor de uma forma que nos foi ensinado. Sim. O amor, né, para Bell Hooks é um investimento de comprometimento e de tempo, né? Que tu tá investindo ali. Há que ter disposição. Dia após dia, exatamente. Tu tem que ter disposição e querer. Então, quando tu conhece uma pessoa, tu vai ter química sexual, espiritual, pode ter várias mental, coisas. Mas tu não vai amar ela de cara. Isso é fato, né? O amor, ele não nasce do nada, né? E aí tu se apaixona pela pessoa, mas na verdade, né, isso a psicanálise fala, né, há algum tempo, enfim, muitas teorias falam que a gente se apaixona pela projeção de nós mesmos na outra pessoa, né? Então, quando a gente se apaixona por tudo aquilo que a gente idealizou, e aí olha para aquela pessoa e ela começa a se encaixar naquela idealização. E aí, como que a gente sabe que começou a amar a pessoa? Quando aquelas idealizações começaram a cair no chão. Exatamente. E aí tu olha para aquela pessoa e ainda continua sentindo afeto por ela. Né? Que é amar também, porque muito dessa ideia... Esse serzinho não é nada como eu pensei, queria que fosse. E que bom, é maravilhoso quando a gente descobre. Eu amo. E aí, amor? Hoje eu até comentei com a Jéssica. Coisa boa quando a gente descobre que a gente gosta que a gente gosta de coisas na pessoa que a gente não gosta. Sim. Que é a gente descobrir que não gosta de algumas coisas que aquela pessoa não é, né? Não sei se tô conseguindo me explicar. É complexo, mas é isso, é tu olhar para aquela pessoa. Coisas que habitualmente tu não gostaria, mas que naquela pessoa... porque quando a pessoa faz as coisas que tu não gosta, ou faz, claro, aí com muitas aspas, que eu acho que a gente tem que saber o que a gente está buscando e alinhar com as nossas ideologias, com os nossos critérios do que nós consideramos bom para nós. É outra coisa. Mas coisa boa é quando a gente olha para uma pessoa, ela faz um negócio que tu não gostou, ou qualquer coisa assim que não tá muito compatível com o que tu idealizou. E aí tu olha para aquela pessoa, isso é a lembrança de que ela não é tu. Né? Sim. Ela vem te lembrar quando uma pessoa faz uma coisa que tu não gosta, né, que tu tá se relacionando afetivamente, e ela faz uma coisa que tu não gosta, ela vem te lembrar que, olha, eu sou eu, não sou tu. Sim, eu não sou teu espelho, não preciso, eu não tô aqui exatamente. refletindo a ti mesmo. Então, eu acho que a gente começa a amar uma pessoa quando a gente, aquela idealização, né, cai cai toda ali no chão, né, aquela É. pessoa faz aquela coisa que a gente não falou, aquele negócio que não caiu muito bem, falou. Sim. E aí, né, de novo, entre aspas, a gente precisa alinhar também Claro, com dentro as nossas da nossa ideologias de bússola vida, ali de moral, com virtudes. os nossos critérios, né? Exato. Então, não é qualquer pessoa, né? E que cada um tem o seu, né, Aline? Mas eu acredito muito que a gente só cresce dessa forma. A gente só cresce quando a gente tira todas as idealizações e permite que a pessoa seja quem ela é. E ainda assim a gente tem apreciação, admiração, o afeto, ele continua sendo nutrido. Então a relação madura, né? Ela é pautada nisso, nesse respeito pela existência do outro, e é uma existência completamente diferente da nossa, com pensamentos, com criação. O outro, ele vem de um berço diferente. Então, quando a gente tira toda essa fantasia que a gente idealizou ali
de que o outro seria, então, parecido conosco. Ou que é a nossa metade da laranja, né? Que é tão difundido nas nossas relações amorosas, que a gente vai encontrar o par perfeito, vai encontrar a metade da laranja, a pessoa vai nos completar, vai nos tornar felizes, né? Essas ideias, assim, que é uma frustração terrível quando a gente encontra alguém que a gente ama. E olha o peso que se coloca em cima do outro. Sem falar isso, né? Que é a tua felicidade nunca pode depender. Isso é uma coisa que eu converso sempre com várias pessoas, mas também com a minha namorada, que é a nossa felicidade individual não pode depender exclusivamente uma da outra. Porque senão não só vai se tornar um peso na relação, como vai se tornar um peso para cada uma de nós, porque a gente precisa ser feliz com outras coisas também. Exatamente. Né? Senão se torna sufocante, né? Exatamente. Eu penso que pra gente aprender a viver a dois, a gente precisa ser um completo. Porque daí não vai ser o outro me completa, o outro traz algo que eu não tenho. A gente não não coloca esse fardo na outra pessoa. Então a gente precisa atravessar a nossa solidão, transformar essa solidão na apreciação da nossa própria companhia. Para quando esse outro chegar no nosso caminho, ele venha para transbordar, ambos tenham ali esse autoconhecimento que sabe o que é a felicidade para cada um e que essa felicidade não tá 100% pautada no outro, né? Sim, que é uma questão que a Bell Hooks comenta também. Ótimo. Que é que o amor, ele é não sei se essencialmente, mas ele é coletivo. Ele tem que ser comunitário. Porque como que a gente consegue desenvolver esse amor com uma pessoa afetivamente, sexualmente amorosa? Quando a gente consegue desenvolver esse amor pela nossa própria existência e pela existência coletiva e comunitária. Sim. Então, quando a gente amar outra pessoa, vai ser só uma extensão, vai ser só... Daquele amor daquele amor que tu já constrói dia a dia em ti. Sim. Então, não vai ser um esforço, não vai ser... Quer dizer, há os esforços nas relações, aí entre as aspas, pauta, né? Entre as aspas. Porque senão fica aquela ideia de que o amor tem que ser tudo fácil, tudo, né? Tudo ele é um esforço constante, maravilhoso, de comprometimento. E não é isso, né? Exatamente. Então a gente tem que ter esse amor, né? O despertar desse amor pra gente em primeiro lugar. A gente tem que saber o quanto a gente vale, né? Inclusive a autoestima, ela tá muito direcionada, muito entrelaçada ao autoconhecimento, a essas doses de amor que a gente coloca pra dentro, pra só depois conseguir olhar pra fora e ter uma relação saudável com o outro. Porque senão a gente joga muita insegurança, muitas questões tóxicas dentro de um relacionamento. Então a gente tem que estar bem mentalmente, emocionalmente, para se relacionar com o outro e não despejar, né, as nossas sombras, os nossos traumas, as nossas idealizações. E uma das questões que a gente tem da pós-modernidade, digamos assim, as relações humanas, é muito fácil a gente se conectar com uma pessoa, mas a gente se desconecta muito fácil também, né? Hoje em dia, esse esforço que tu falaste, ele não tá ali. As pessoas não se esforçam para estar juntas, porque não é tão fácil assim tu ter um compromisso com outro ser humano. Hoje em dia, na correria, no automático da vida, nessa rotina massacrante que a gente tem, colocar outra pessoa na nossa vida, conseguir cuidar, cultivar, porque o amor, ele é cultivo constante, né? A gente tem que estar sempre regando aquela relação para que ela perdure. E aí, então, a gente tem que entender que as relações, para que elas tenham duração, a gente precisa ter esse esforço, essa dedicação, esse comprometimento com aquele ser humano que a gente escolheu para compartilhar a nossa vida. Então, esse esforço é o que as pessoas não estão querendo hoje em dia. A gente tem um livro que fala sobre nação dopamina, e é um estudo, são pesquisas e tudo mais, em que as pessoas procuram muito prazer e não sabem lidar com a dificuldade, com a adversidade, com as dores. Nisso a gente também já entra lá com Zygmunt Bauman, que falava muito fácil a gente se conectar, muito mais fácil a gente se desconectar. Aperta o botãozinho ali, já retira a pessoa da vida. Se ela não age de acordo, se ela não entra nos moldes que tu
criou, imaginou, idealizou, A gente acha que não é pra ser, então não é. E aí já acha que não é pra ser, que é um sinal, e descarta e pronto, acabou. Como é que tu vê essa questão do esforço, Aline? Até que ponto ele é saudável? Até que ponto tu realmente compreende que a gente tem que se esforçar nas relações? Tu que tem namorada, tu que tem um relacionamento, como é que tu vê para que esse relacionamento perdure? Eu não sei há quanto tempo vocês já estão juntas. Há 3 anos. Olha. Há 3 anos nós estamos juntas. E, bem, para comentar essa questão, eu acho que dá para lembrar de outra máxima da Bell Hooks, que é aliás, a centralidade do livro da Bell Hooks, esse Tudo sobre o Amor, é que o amor, ele é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. O amor, então, é uma ação. O amor é uma ação. O amor, ele não é uma essência, não é um sentimento, né? Porque senão tu pode dizer qualquer coisa, tipo que... e aí ela faz essa discussão, inclusive, na introdução do livro, que é hoje, em dia, a gente usa a palavra amor para muitas coisas... que não tem o real significado e o real sentido. Então, Sim. A gente diz, amei, eu amo. E não que isso seja uma coisa ruim ou errada, mas que o sentido ou significado de amor é outro. Exatamente. Né? Que ele não é só uma palavra, ele é, acima de tudo, uma ação. Então, o amor é o que o amor faz. Né? Perfeito. Então, o amor... amar é preciso agir, então, agir, né? então, As sempre palavras... quando a gente fala, nós precisamos, essa fala, ela precisa vir acompanhada de ações, né? Senão a pessoa fala assim, eu queria muito TV, mas aí nunca dá. Não move uma palha. Né? Não tomou uma atitude pra queria ter falado. situação. Eu queria, faz um mês que não se fala, eu queria ter falado contigo, mas nunca falou. Não chamou. Não mandou uma mensagem. Né? Mas aí eu acho que entra também uma questão da nossa própria atividade, no sentido de não ficar esperando sempre pela outra pessoa, né? Sim. Principalmente nós mulheres. Do outro, né? Nós mulheres, eu escuto bastante assim as mulheres falando. Eu não vou, principalmente em relações heterossexuais, que não é o meu caso, mas eu escuto. Sim. Que as mulheres falarem, eu não vou falar com ele, porque ele que venha, né? Porque tem essa ideia de que o homem, que é um peso também para a pessoa, para o homem, né? De ter que sempre tomar essa iniciativa, ou de sempre fazer esse papel de ativo, digamos assim, na relação. Sim. Sendo que são duas pessoas ativas, né? E que são responsáveis pela própria relação, dela acontecer ou não. Né? Então, exatamente. O cultivo daquela relação é as duas pessoas. De ambos, né? Mas aí, né, voltando à tua questão, né, de como manter essa relação minimamente saudável, tem uma questão da contemporaneidade, que é o que tu estava comentando, né, que ao mesmo tempo que é fácil a gente se conectar, é fácil a gente se desconectar. Que está muito ligado realmente à forma como as próprias mídias sociais influenciam a nossa forma de nos relacionar, né? Que hoje a gente pode falar a qualquer momento, se comunicar, se conectar e se desconectar. Sim. E essa conexão, ela possibilita que a gente crie relações mais profundas, Sim. mas que também crie relações muito superficiais. Aí depende, né, do nível de engajamento que a gente consegue construir ali. Mas também tem a ver com essa questão da gente poder falar tudo a qualquer hora e a qualquer momento. Né? Tem uma rede social para te colocar ali as tuas críticas. Tem uma rede social para te postar o que tu tá comendo. Tem uma rede social para te reclamar. Tem uma rede social para te postar um vídeo. E aí as redes sociais, elas compactam, né? Hoje em dia as redes sociais, elas compactam todas essas informações. Tu pode escrever. Tanto é que o próprio Instagram criou uma ferramenta, né, um recurso que tu pode escrever agora nas mensagens ali o que tu tá fazendo, ou, né, ali, as notas? As notas, sei, é chamada de notas. Que é uma função, uma ferramenta própria do Twitter, né? E aí essa lógica de toda a rede social, ou em tudo que é lugar tu puder falar tudo e qualquer coisa, cria uma sensação de que tu não precisa escutar. Né? E aí, às vezes, a gente incorpora isso nas nossas relações, que por exemplo, quando se conhece uma pessoa num aplicativo de relacionamento, as pessoas ficam falando sobre si e esquecem de escutar o que a outra pessoa está querendo ou está falando sobre ela. E aí, no fim, fica uma falação, ninguém se escuta de verdade. E aí não tem como criar conexão profunda com uma pessoa se tu não escutar ela.
as pessoas ficam orbitando em torno ali dos seus próprios umbigos, né? Exato. E aquela competição do eu, e não tem aquela escuta ativa. Aquela escuta realmente do quero, do tenho interesse por ti, me fala sobre ti, deixa eu te conhecer. Elas querem falar sobre as questões delas. É muita necessidade, é uma carência, né, que hoje em dia as pessoas têm de falar de si mesmas. Então vira uma questão de esse duelo de ego. É ego falando com ego ali, sim, porque no fim ninguém se escuta, de verdade. E eu acho que essa é uma questão importante, assim, é tu escutar com atenção o que a outra pessoa está solicitando. Isso é uma coisa que eu acho que funciona bastante para as relações minimamente saudáveis, né? E aí não é que não vai ter discordância, que não vai ter atrito, sim, né? Que essa também é uma ilusão que se tem das relações saudáveis, que é, porque a relação saudável, então nunca vai ter briga, nunca vai ter atrito. Não, a relação estremece. Inclusive, o atrito e a discordância é um sinal de relação saudável. Por quê? Porque se nunca ninguém briga naquela relação, significa... Não só que não há interesse, significa que alguém sempre está cedendo e alguém sempre está dando as ordens. Então, ali tem uma relação de dominação muito forte. Sim. Aí, quando o casal fala assim, a gente nunca briga, então... tem alguma questão aí, sabe? Não, tu nunca briga, tu nunca discorda. Aí, como vai brigar é outra questão muito diferente, que é... por exemplo, eu e a minha namorada, a gente nunca briga, assim, de se agredir, de se agredir verbalmente, eu digo, sim, né? Porque fisicamente não é uma coisa nem que passa na minha cabeça. Mas eu digo de se agredir verbalmente, o que, sim, acontece muito nas relações. Que é quando a gente se chateia com outra pessoa, a gente agride ela verbalmente, né? Começa a humilhar, ou, sim, às vezes... aquelas situações... filtra as palavras, né? E uma vez uma palavra despejada... Ou mesmo num... É muito nem difícil. Às vezes nem tá brigando, tá? Tipo, numa conversa e tem aquela... Tem, né, muitas pessoas que são aquelas passiva-agressiva, né? Que falam uma coisa que sabe que vai machucar outra pessoa, mas tá falando numa calma, tranquilo... E a outra pessoa, tipo, morre por dentro com aquela fala, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Com as pessoas passivas, agressivas. E se a gente não tá sendo passiva-agressiva nas nossas, sim, relações, né? De uma forma camuflada, tá ali machucando, magoando. Exato. E mantendo uma entonação que não parece uma agressão verbal, mas né? Exatamente. Então, a gente tem várias bagunças dentro das relações que é preciso realmente... reavaliar, analisar a forma que a comunicação daquele relacionamento está sendo feita, né? E essa discordância, ela é importante porque significa que não somos iguais, que não pensamos da mesma forma, a gente vê a vida com olhos diferentes, o que os meus olhos viram, só eu sei, a forma como eu vou enxergar o mundo é de acordo com essa minha vivência. E o colega também, e o companheiro também, então... o respeito às diferenças e conseguir harmonizar-se dentro disso tudo é o que denota maturidade emocional para que a gente se relacione e para que as relações perdurem. Hoje em dia, com a questão da tecnologia, o que a gente vê de imaturidade nos relacionamentos, as redes sociais, elas são causadoras de términos, o desrespeito tá ali com as curtidas, com o chamar outras pessoas. É uma vitrine, né? A gente já falou sobre o Instagram, ele já beira ali uma vitrine, as pessoas estão se exibindo, as pessoas estão se mostrando. Então, hoje em dia é muito mais difícil tu manter um relacionamento saudável, porque antigamente tu tinha que cuidar do mundo real, do que acontecia aqui e dentro do teu relacionamento. Hoje em dia, o teu respeito, ele também vai se espichar pra forma... o mundo real estendeu, né? Exato. O mundo real tá ali também acontecendo e tu vê coisas que não gostaria de ver, às vezes. Exato. Então, aí entra a parte das redes sociais. Aquele respeito, ele tem que se estender pra lá também. Tem que cuidar, entender como é que aquela parceira se sente respeitada, valorizada, honrada. E aí, então, a gente já tem muito mais coisa acontecendo. Então, quando a gente vai falar da sociologia e olhando esse aspecto do amor, as coisas mudaram muito de lá pra cá, né? Então, hoje em dia é muito mais complexo tu manter uma relação, porque a gente tem inúmeras coisas que realmente as pessoas desistem, não vão dar conta, é muita coisa pra orquestrar, pra organizar, né? Pra fazer dar certo.
E também tem essa questão, né, dentro disso que tu tá falando, que é a nossa confusão de confundir amor com posse, né, de achar que a outra pessoa é nossa. E aí isso entra numa questão muito importante para ter uma relação minimamente saudável, que é entender que a outra pessoa, ela é um ser individual, né, e volta naquela questão de eu não sou a metade da laranja, eu não sou a alma gêmea dela, Sim. ela é uma pessoa individual, com a construção social, cultural, né, histórica, espiritual dela, e eu sou outra pessoa da mesma forma, com uma bagagem diferente. Sim. Né? E aí, querer que a outra pessoa seja igual a mim, ou querer que a outra pessoa seja minha, né, no sentido de posse. Sim. Tem até lembrei agora de um texto que eu li que as mulheres e homens sentem ciúmes de forma diferente, porque quando mulheres sentem ciúmes, tá ligado muito à insegurança de ser trocada. Sim. E quando os homens sentem ciúmes, tá ligada à ideia de posse que ele tem, que ele é dono daquela mulher, ou seja, ela é uma coisa, propriedade dele, né, que é uma propriedade dele. Sim. Então até mesmo, e aí isso entra também em vários formatos das próprias relações, que é amar ou a construção de amor é diferente para diferentes tipos de orientações sexuais, né? Então, o amor, ele vai se manifestar muito diferente para diferentes pessoas. Sim. E essas questões a gente precisa olhar para essas questões, né? Olhar para esses outros tipos de relação e de relacionamento também, e não pensar que a gente tem que permitir nada também, porque cada um vai amar quem quiser, né? Exatamente, a liberdade para escolher. E isso entra muito na questão do amar é escolher, né? A gente escolhe diariamente estar com aquela pessoa, porque o amor por amor, ele não sustenta relação nenhuma. Há que ter várias bases, vários pilares de sustentação ali para que aquela relação dê certo. E uma inclusive é uma das questões que a Bell Hooks traz também no livro Tudo sobre o Amor, que não tem como construir o amor, né, como ela está se propondo a pensar dentro dessa outra perspectiva de amor, com base na exploração. Então, não tem como tu construir uma relação amorosa com outra pessoa, com uma ou mais pessoas, sendo que a base dessa relação é a exploração. E aí a gente volta em questões que a gente conversou, né, algumas vezes, inclusive na semana passada, que é como que tu vai manter ou construir esse amor ao longo dos anos, ou manter esse amor, né, ao longo dos anos, com uma pessoa explorando ela todo o tempo, que é o quê? Sendo que ela sempre é aquela pessoa que vai estar responsável pelos cuidados, é sempre ela, né, que faz tudo, né, em casa, servir. É sempre ela que está servindo, é sempre ela que está preparando as coisas, é sempre ela, né, então é muito pensar esse amor com base realmente o equilíbrio, não sei se é a palavra certa, mas numa questão de divisão mesmo social dos trabalhos, né? Isso também, amor, tem pesquisas inclusive que falam do desejo sexual das mulheres em relacionamentos heterossexuais, aumenta a libido das mulheres quando os maridos começam a fazer as atividades domésticas junto com elas. Exatamente. Né? Porque não é uma questão abstrata, é uma questão lógica, que a mulher ela vai ter mais disposição, ela vai conseguir pensar mais nela, ela vai melhorar a autoestima, ela vai, né, uma série de questões, um conjunto de coisas. É uma via de mão dupla, né? Exato. O relacionamento não pode ser unilateral, só a mulher faz, só a mulher entrega, só a mulher se doa. Olha a libido como aumenta quando um homem vai lá e cozinha. Façam isso para suas mulheres aí, observem o depois. E é verdade. Façam o teste. Façam o teste e depois nos contem. Vão lá cozinhar para as mulheres de vocês. Relacionamento é doação, e essa balança ela tem que estar sempre proporcional, né? O tanto que eu faço, que eu me dou pra ti, tu tem que se doar pra mim, tu tem que me auxiliar, a gente tem que trabalhar junto na construção de um lar. O lar não é só meu, não sou só eu ali. Então, não colocar o peso em um lado só, né? Então, realmente, essa questão da exploração é algo para ficar o alerta. Olha só pra gente ver se não tá sendo explorado dentro de um relacionamento. Se é só tu que tá fazendo as coisas, se é só tu que tá se doando, se dedicando, há algo errado. Já é o pisca-alerta ali. Com certeza. Então, vamos prestar atenção. E Aline, como a gente confunde amor com carência também, né? Demais. Nós somos seres carentes, a gente cria afetos imaginários, né? Muitas vezes a gente imagina coisas onde não tem. A Jéssica fez uma pergunta aqui. Ela quer saber por que hoje em dia existe tanto jogo de desinteresse e quando que a gente sabe que é amor.
Olha, que pergunta boa. Nos ajuda. Depois ela seguiu perguntando. Vamos por partes. Várias Jéssica. perguntas. Sabe que tem uma questão, agora eu fui olhar aqui para ver o que eu esqueci de falar sobre o amor para a Bell Hooks, que é que ela fala que construir o amor nas nossas relações tem a ver com a nossa capacidade de falar a verdade. E aí eu acho que tem a ver também com a pergunta que a Jéssica fez, porque falar a verdade inclui tu ter conversas francas com a pessoa. Sim. Porque o que acontece quando a gente conhece uma pessoa também, a gente pressupõe que ela já sabe o que a gente quer, o que a gente espera, que ela vai lá na hora, né, do flerte já fazer as coisas que a gente imagina, na hora do sexo que ela vai fazer tudo que a gente gosta. E às vezes rola, mas às vezes não. Não, na maioria das vezes não. E aí não. A gente perde de construir relações maravilhosas porque a gente acha que aquela expectativa não foi cumprida, então aquela pessoa está descartada, né? Exato. Então, por isso que é tão importante essa questão que a Bell Hooks traz no Tudo Sobre Amor, que é amar uma pessoa tem a ver com a nossa capacidade de falar a verdade. Que não é falar tudo pra pessoa, que essa é outra coisa também que eu sempre falo, tipo, tu não precisa falar absolutamente tudo pra outra pessoa, nem tudo tu precisa compartilhar, né? Não é dar um parecer completo da tua vida, não tem nada a ver com isso. Mas falar naquilo que importa. Exato. Né? É da tua capacidade de falar a verdade, que é como eu realmente estou me sentindo, como eu gostaria de ser tratada, que tem aquela questão, né, que tu ensina também as pessoas a como te tratar, Exato. né? A partir do momento que tu permite algumas coisas, tu tá ensinando a ela que ela pode fazer aquilo contigo. A gente mostra os limites, né? Se a outra pessoa tá ultrapassando os limites, foi porque a gente não sinalizou que aquele ponto ali já era algo que nos causaria desconforto. Exatamente. Então, tem muito isso, da gente conseguir verbalizar aquilo que nós pensamos e não deixar apenas numa questão abstrata, né? E também de não ficar imaginando que a outra pessoa já sabe o que a gente espera e o que a gente quer daquela relação. Ninguém pode definir, né, o que é significativo pra nós. A gente tem que falar, então, todas as coisas e pensem sempre que o óbvio também precisa ser dito, porque a outra pessoa não tá ali de vidente pra adivinhar, Exato, porque pra decifrar. A gente não é um enigma pra ser decifrado, né? Porque senão fica se tornando difícil as coisas e aí entra naquela questão que a gente conversou inicialmente, que é de achar que o amor, quanto mais difícil, é mais bonito ou melhor, vai ser uma linda história de amor, sabe? Pelo amor de Deus, gente, a gente tá aqui pra ficar bem, pra ficar feliz, 21, né? Pra estar bem, pra dialogar. Nós somos seres falantes, aprendemos a falar, né? Há muito tempo da nossa história que foi construída, né? Então a gente tem que se ligar nisso, de construir as relações com base na conversa, no diálogo e falar em como a gente realmente se sente naquela relação, né? Exatamente. Tu sabe, Aline, que eu penso que a questão do sofrimento estar atrelado ao amor, na verdade, isso denota uma questão de falta de inteligência emocional. Porque indivíduos que conseguem se comunicar, que conseguem expressar, eu penso assim, sinto assim, somos adultos, a gente consegue se harmonizar dentro dessas diferenças. São pessoas que já têm um grau de maturidade emocional, de inteligência emocional e estão aptas, então, para lidar com os outros, para lidar com uma relação. Então, aquele sofrimento, aquele bater de frente, duas cabeças teimosas duelando, isso aí, na verdade, não é uma inteligência, né? Então, por isso que talvez a gente tenha atrelado essa questão de amar é sofrer. Na verdade, esse sofrimento ele é causado justamente pela falta de esclarecimento, de conversação entre os casais. Quanto mais a gente se conhece, mais vai ficando, não digo fácil, mas a gente vai conseguindo clarificar as coisas dentro da relação, né? E aí, Bruna, entra uma questão também muito importante que a Bell Hooks fala, que é de descentralizar o amor apenas do amor romântico sexual, né? Nós precisamos que entra na questão de construir o amor coletivamente em comunidade. Sim. Que a partir do momento que a gente descentraliza todo o nosso amor, né, toda a nossa prática amorosa apenas para uma pessoa ou destinada, né, ao amor romântico, sexual, né, que a gente descentraliza que as nossas amigas podem ser os nossos grandes amores, né, enfim, as nossas relações, as famílias, né, que a gente acha que tem um amor natural ali, porque é família, mas não é um amor construído também. Exatamente. Né? Tanto é que o ódio também é construído, né? Sim, vai olhar para tua família e
e se pergunta, né, quantos aqui eu amo de verdade. São poucos, foram aqueles que a gente mais teve laços, mais nutriu o afeto, mais conviveu, porque o amor, ele nasce na convivência, né? Também morre na convivência. Exato. Ele nasce e morre na convivência. Por isso que tem uma frase que eu gosto muito, que é: nenhum afeto é dado. Todo afeto, ele é construído diariamente. Não tem uma coisa assim, eu te amo, e aí aquilo não preciso fazer mais nada. Não. Bom, aquela pessoa me ama, então tô feita na vida até o final da vida. Nada disso. O afeto, nenhum afeto é dado, né? E aí pensar no afeto de uma forma ampla, assim, não só o amor, mas todos os tipos de afeto, inclusive o ódio, né? Todos os tipos de sentimentos são afetos, é o que nos afeta, e né? Tudo é construído, né? E é construído, então esses sentimentos, eles não são dados, eles são, né, ao longo, né, são processos construídos diariamente, historicamente, culturalmente, socialmente, né? E aí a gente tem que pensar, eu até anotei algumas perguntas. Eu vou aproveitar teu gancho só para falar uma frase que cabe muito aqui nesse nosso contexto, que como é fácil a gente dizer que ama as pessoas que estão longe da gente, né? Sim. Difícil é amar quem tá do lado, porque aí envolve realmente o amor real, aquele amor que nasce da convivência, que é do esforço, que é da compreensão, de entender que aquele ser é completamente diferente da gente, mesmo assim a gente o ama e tudo mais. Então, sim, é construído. Adorei. Eu vou levar do afeto aí, não é dado. O afeto não é dado. Tem a ver com o que nós falamos inicialmente, né, Bruna? Que é parar de amar a nossa projeção no outro e começar a amar a pessoa como ela é. Exato. Né? Que porque senão a gente fica naquela coisa, eu queria que tal pessoa fosse de tal jeito, eu queria que a pessoa falasse tal coisa, eu queria que a pessoa vestisse tal coisa, eu queria que a pessoa fosse em tal lugar, eu queria que a pessoa... E aí, que tal se tu parar de ir si com a pessoa e olhar pra ela e falar... E ela é assim. Ela é assim e é por isso que eu amo ela, né? Exato. Que é porque ela vem me lembrar que ela não sou eu. Sim, não somos clones, não tem um meu clonezinho ali na frente. Então, é muito interessante a gente fazer essa avaliação. Vai analisar como é que estão tuas relações, o que não deu certo. Será que não deu certo porque... tinha realmente uma dificuldade real ou a gente estava ali cheio de idealizações e quando a pessoa se mostrou como ela é, a gente virou as costas e foi embora? Sim. Então é importante que a gente avalie como estão as nossas relações para quebrar realmente esses padrões, né? Porque se a gente não para pensar, a gente não muda. A mudança, ela só é possível quando a gente percebe esses padrões, quando a gente começa a fazer essa autoanálise. Olha lá para trás como eram as relações que tu vivenciava, como estão hoje, como é que a gente pode melhorar também a convivência com os nossos afetos, porque nós somos seres sociais, a gente está aqui para socializar. O ser humano, biologicamente, é um ser social, é um ser de conexões. Então, mais do que nunca, a gente precisa aprender a se conectar com outro ser humano, a respeitá-lo e amá-lo por quem ele é. Eu anotei algumas questões, Bruna, pra gente pensar, assim, pra quem tá escutando. Anotar essas questõezinhas aí no bloco de notas, na geladeira, no diário. Excelente. Anota aí. Com a gente. E aí vamos ver o que acontece quando é isso que a proposta que a Bruna tá fazendo, da gente começar a refletir sobre como nós estamos amando e reproduzindo uma forma de amor que é totalmente destrutível para nós, né, para nossa vida. E aí eu proponho assim que a gente possa refletir sobre como que a gente poderia, né, desfazer a ideia de que para ser amada nós temos que sofrer, né? De que forma cada um que está escutando aí em casa, né, cada um que vai escutar depois, pode pensar sobre isso, que é como eu vou desfazer essa ideia de que amar é sofrer, né? Que aí é pra gente começar a pensar novas formas de que amar a gente pode amar sem sofrimento, né? Que o amor pode ser fácil, o amor pode ser tranquilo, o amor pode ser, né, de boas. Tu sabe que o amor, na verdade, ele é aconchego. Na definição da psicologia, essa questão enlouquecedora e muito frenética e muito eufórica e tudo mais é da paixão. A paixão, no ponto de vista da ciência, ela é quase como se fosse um estado de embriaguez, um estado de demência temporária. Essa seria a definição da neurociência em torno da paixão. E ela tem prazo para acabar, ela dura até em torno de 2 anos. 24 meses. E quando chega no amor, a definição do amor, ela é aconchego. Ela é quando a calmaria começa a se instalar, quando tu vai ter rotina com a pessoa, quando tu já não tem todas aquelas aventuras,
Por isso que tem uma frase do Nietzsche tão famosa que é se casa com alguém que tu consegue conversar e que tu gosta de conversar, porque senão, amigo, tu não vai aguentar. Essa pergunta do Nietzsche... Amigo e amiga. Exatamente. Se casar com alguém, né, ficar, ou, né... Ele diz que só há uma pergunta para ser feita quando a gente for casar com alguém. Vou ter prazer em conversar com essa pessoa pelos próximos 30 anos? Se a resposta for sim, meu amigo, minha amiga, case-se. E aí, sempre voltando na questão que né, tu pode gostar de conversar hoje, mas... Talvez daqui a um ano, talvez não. Mas isso tem muito, a gente muda muito. Mas é questão também de se acompanhar, né? De acompanhar as mudanças do outro e de acompanhar também as mudanças, as tuas próprias mudanças, né? Que às vezes o que acontece muito nas relações é da outra pessoa, ela mudar tanto, ela entrar numa nova rotina, ela entrar num novo. E aí acontecem os desencontros que um não consegue acompanhar o outro, né? É bem difícil. E aí... ou tu realmente não consegue acompanhar, e aí a relação foi até ali e deu certo, que bom, né? Deu certo aquele ponto. Sim. E aí beijinhos, tchau, tchau. Sim, exatamente. Ou tu, né, começa a prestar atenção e percebe que tu consegue acompanhar outra pessoa, que a outra pessoa, né, consegue te acompanhar. Porque vem dessa clareza, né, de que a gente tá constantemente mudando. Mudar até nas próprias transformações, em todos os sentidos, assim. Eu vou dar um exemplo de um sentido assim que me veio na cabeça, que eu lembrei, de uma relação, por exemplo, de mudança de orientação sexual, que é um casal heterossexual que é casado e o homem começa a descobrir que ele, na verdade, começa a se identificar com o gênero feminino e começa muda, né, a orientação sexual, para não dizer, que transforma, eu acho uma palavra meio ruim. A gente muda, vou te interromper para esclarecer para o pessoal e também para mim, porque não entendo. A gente muda de orientação ao longo da vida ou a gente nasce com uma definição biológica e com algo inato dentro de nós? Essa é uma pergunta muito boa, Bruna. Ai, meu Deus, talvez dá um programa inteiro, porque a orientação sexual, ela não é uma opção sexual, né? Por isso que há muito tempo nós não falamos mais opção sexual. É errado falar opção sexual. Porque a gente não escolhe. Porque a gente não escolhe. Mas o que acontece, às vezes, em muitas relações, e aí a gente, né, cada um que estiver escutando talvez lembre de um caso, como existe uma coisa chamada, que eu já comentei, heterossexualidade compulsória, né, no qual nós crescemos e aprendemos que a única orientação certa, correta, bonita e boa e saudável e de Deus é a heterossexual. Tem pessoas que performam a heterossexualidade a vida inteira. Só que chega um momento que ela não consegue mais. Então ela revela. Eu acho que ela revela, por isso que tem essa expressão de sair do armário, né? Entendi, tá. Tirou os véus que estavam ali cobrindo a tua verdadeira natureza. E aí não quer dizer que, por exemplo, se um cara, ele começa a se identificar, ou ele já se identifica há muito tempo, né? E ele se transforma, vou usar a palavra de novo, numa mulher transexual, né? Sim. Não quer dizer que ele deixou de amar a parceira dele, porque ele pode ser uma mulher transexual lésbica. Se a outra mulher também concordar, se ela também sentir o mesmo. Sim. Né? Porque orientação sexual é diferente de identidade de gênero. Essa daria um programa, eu vou te chamar depois para trazer essa explicação. Com certeza. Mas eu acho que realmente alguém sempre tem algum caso próximo que acontece esse tipo de situação, né? Muitos casos. Então agora a gente entende que as pessoas se revelam, ninguém se torna aquilo que não é. Exatamente, porque entra nessa questão que orientação sexual não é opção, porque senão as pessoas falam, escolheriam mais fácil, né? Que é ser hétero. Com certeza que é ser heterossexual. Exatamente. Aline, como é que tu pode contribuir? Que pergunta que tu tem pra nós aí? E olha que o tempo voou. Já estamos encerrando? Já estamos encerrando. Tá, vou concluir as perguntas então que eu tinha anotado aqui, que a primeira é essa, como desfazer essa ideia, né, de que ia mais sofrer. A outra é pra gente pensar um pouquinho, e essa é muito importante, eu acho que eu considero uma das mais importantes aqui das que eu anotei, que é qual corpo nós fomos ensinados a amar. Que entra em questões assim muito sociais e muito culturais, que às vezes a gente acha que é gosto, por exemplo.
eu não me relaciono com tal tipo de pessoa, porque é o meu gosto, eu gosto assim. E aí a gente não percebe que por trás disso existem muitas questões sociais das quais nós fomos ensinadas de qual corpo é bonito, qual corpo é legal, qual corpo eu posso sair em público, que entra nessas relações, por exemplo, com mulheres transexuais, né? Quantos homens vivem relações homoafetivas com outros homens, né, gays, ou relações com mulheres trans, e não assumem em público porque eles acham, né, que aquilo é feio, que não é de Deus, enfim, entra... Sim, nós somos ensinados, então, a gostar de um corpo específico, de um padrão. O gosto também é construído. Então, quando fala assim, nunca me relacionei com uma pessoa negra, eu nunca me relacionei porque não é o meu gosto, não, amigo. Isso tem um nome, se chama racismo. Racismo estrutural, racismo institucional, racismo de construção de todos os sentidos mesmo. Fomos ensinados a apreciar determinados corpos, então. Exatamente. Entendi. Então, fica o questionamento, o que eu construí, pra gente pensar, porque senão também com isso nós perdemos de amar muitas pessoas que seriam incríveis na nossa vida, porque a gente acha limita, que é, porque a gente limita achando que é gosto, né, e não dando o nome real que é para essas coisas, que é homofobia, racismo, classismo, né? Então a gente precisa nomear as coisas pra gente também conseguir identificar o que nós sentimos, né? E expandir as possibilidades, né, de relacionamentos aí na vida. Exatamente. Então, pensar sobre qual corpo nós fomos ensinados a amar, né? E pensar um pouquinho né, quais pessoas, quem que nós aprendemos, quem que nós amamos. Isso ajuda a sair da bolha de uma forma bem forte, então... É para ser uma pergunta bem contundente mesmo, pra gente pensar quem são os nossos amores e quais os amores que nós estamos idealizando, né? Que entra na outra questão que eu anotei, que é como nós podemos abrir mão desse amor idealizado, né? Que é amar, buscar na outra pessoa nós mesmos, né? A gente tem que parar de buscar nós mesmos e olhar para as coisas como elas são, né? A realidade. Ninguém cresce com um clonezinho seu aí andando, o diferente é o que faz o crescimento, né? Exato. É o que nos estimula a crescer. E aí a última questão é como construir demandas de amor que se distanciem das lógicas de dominação e punição, porque senão a gente fica dentro dessas relações que relacionamentos punitivos, nossa, isso aí também é relacionamentos punitivos e de dominação. Se tu não fizer isso, vai acontecer isso. Tipo, mãe que castiga o filho, pai que castiga a filha, sabe? Vive naquela relação terrível, né? De punição, de castigo, né? E aí transforma isso para suas relações, leva tudo isso para suas relações. Então é pra gente pensar um pouquinho como, né, de que formas, quais estratégias nós vamos utilizar, o que a gente vai buscar para construir outro tipo de amor, né? Outros tipos de amores, na verdade, né? Outras demandas, que é pensar como fazer ou colocar em prática essas demandas de amor longe, né? Distante de ideias punitivas e de dominação. Sim, porque o amor, ele não é punitivo, ele não é castigo. O amor, ele é para ser leve, ele é para ser aconchego. Então, a Aline nos traz a questão de desconstruir a nossa ideia acerca do amor, porque tudo que a gente vê sobre amor foi nos ensinado lá da infância, do âmbito familiar, das relações mais próximas que a gente teve. Mas será mesmo que essa forma de amar é a que faz sentido pra gente? Fica o questionamento. Então, quando a gente pensar em amor, o que é amor pra nós? O que faz sentido pra gente? O que realmente é significativo pra nós, né? E aí, as coisas que nos despertam esse amor, são essas as coisas, são essas as pessoas, são esses os afetos que a gente deve nutrir e ter sempre por perto. E lembrar sempre que é preciso cultivar o amor. A gente precisa todos os dias colocar doses de atenção e dedicação para os nossos afetos. Isso é muito importante. Aline, sem palavras para ti. Eu sempre aprendo muito contigo. O tempo voou. Eu queria falar mais uma hora aqui. Sim, muito boa a discussão. Eu só vou citar 3 pessoas que dá para seguir na rede social que falam sobre amor, diferentes tipos de amor, né, como aprender a amar, como nós aprendemos a amar historicamente, né, em diferentes culturas. Uma dessas pessoas é o filósofo Renato Nogueira. Aconselho demais, assim, olhar os vídeos dele. Ele tem um canal no YouTube, ele tem o perfil no Instagram. Renato Nogueira, assim, ó, muito aconselhável. Já vou anotar aqui também. E tem também uma pessoa que eu acompanho sempre, que se chama Tatiana Nascimento, no Instagram, e ela publica poemas lindíssimos, lindíssimos sobre o amor. Ela faz muito
muitas reflexões relacionadas ao Sim. amor. E eu acho que vale muito a pena também acompanhar. Olha aí, fica a dica, pessoal. Demais. E aí tem também esse livro da Bell Hooks, né? Que foi o que eu mais citei aqui hoje, que é Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. Esse Novas eu ainda não Perspectivas. tenho, vou pesquisar. Vale muito a pena, é incrível, incrível a leitura. Vou adquirir para depois a gente comentar ainda mais sobre ele e numa dessas marcar um novo programa, porque falar sobre amor é algo inesgotável, não acaba nunca, sempre tem mais contribuição, tem mais conteúdo para falar sobre amor. E o amor é o sentido da vida, né? A gente tá aqui para aprender a amar de maneira leve, saudável, de uma forma que a gente se sinta nutrido e preenchido e que a gente consiga transbordar esse amor pro coletivo, como tu mesma falaste. Aline, muito obrigada pelo teu tempo, porque tempo é vida, então tu tá nos contribuindo, nos colocando aqui um pouco da tua vida, do teu conhecimento, e sempre nos faz refletir. Então, obrigada mais uma vez. Nos passa teu Instagram, por onde que a gente te acha, as tuas páginas de trabalho. No meu perfil pessoal eu tô como Aline Amaral Paz, e no meu perfil, eu tenho um perfil que eu produzo conteúdos, agora ele tá meio parado porque eu não tenho tido tempo. Sim. Mas ali já tem várias indicações de leituras, inclusive lembrei de uma leitura que se chama I Love Why Love Hurt, que é Porque o Amor Machuca. Sim. De uma socióloga, que ela faz discussões, inclusive, dessa construção histórica, porque que nós acreditamos que o amor, né, machuca, o amor é sofrimento. E ali eu tenho vários textos publicados, várias indicações, que é Desfazendo Ideias, exato. Tá, e o teu pessoal, tu também usa, compartilha informações? No meu pessoal eu tenho mais informações pessoais e eu compartilho textos, né, nos stories, que é a Aline Amaral Paz. Perfeito, então, gente, vamos seguir a Aline, vamos procurar o trabalho dela, que é de bastante contribuição aqui para nossa cidade e também para o planeta. Agradeço a companhia de cada um de vocês, que esse programa tenha ajudado vocês a desconstruir as ideias sobre o amor, a fazer refletir sobre o amor e a lembrá-los sempre de que existe um lado bom em cada ser humano e nós somos a prova viva. A gente está aqui no mundo, a gente está aqui compartilhando ideias. Vocês que estão ouvindo é porque realmente ressoa com o coração de vocês, porque são pessoas que têm esse lado bom. E vamos colocar para o mundo, vamos compartilhar doses de amor, de compreensão e de afeto com todas as pessoas que a gente encontrar. A gente sempre pode colocar um ato de bondade em todos os momentos, para cada pessoa. Então, obrigada. Acompanhe a gente também no Instagram, que é @devas.espaçoholístico e @loja.devas, onde a gente trabalha com produtos naturais, com aromas, com incensos artesanais. Também temos a parte de sessões energéticas, de palestras filosóficas e tudo isso vocês conseguem acessar seguindo as nossas páginas nas redes sociais. Obrigada e até sábado que vem.